Alô, alô, torcedor tricolor, aquele abraço. Esta noite, 9 horas, no Morumbi, tem o duelo do Grêmio contra o São Paulo contra o Grêmio, duelo de tricolores, o Gaúcho contra o Paulista em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, no plantão do Paulinho, projeção do time do Grêmio para pegar o São Paulo e também onde o tricolor fecha a rodada, vencendo, empatando ou perdendo o jogo lá no Morumbi. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link, vai lá no site da KTO, aqui embaixo, ó, kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e ao ser perguntado se você tem um código promocional, insira o código, tá aqui embaixo, ó, código Paulinho. Código Paulinho para você receber no seu primeiro depósito 20% de bônus do valor depositado. Depositou 100, ganha 20 reais. Depositou 200, ganha 40 e assim sucessivamente, certo? Você vai bater um papo no chat da KTO para pedir esses 20% com uma pessoa. Você não vai falar com um computador. Ao contrário de outras casas de apostas, onde você bate um papo virtual com um computador, não. Na KTO não, você vai falar com uma pessoa, certo? Ô, galera, Paulinho me disse que tem 20% de bônus, como é que é essa questão aí? Na hora, a galera deposita para você os 20%. Você colocou 100 lá, vai ver que no site já vai aparecer na tua conta lá 120 reais para você começar a participar e brincar com a gente nessa parceria da KTO com o plantão do Paulinho. Vamos lá então. Hoje à noite, olha aqui, ó, duas fotos na tela para você do último duelo do Grêmio contra o São Paulo no Morumbi, 30 de dezembro do ano passado, jogo de volta pelas semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio empatou em 0-0 o jogo, e, consequentemente, com um empate, não havia vencido em Porto Alegre, com um empate, o Grêmio passou de fase, avançou para a finalíssima contra a equipe do Palmeiras. Então, festa do Grêmio, no último jogo no Morumbi contra o São Paulo, foi 0-0, talvez o 0-0, não, pelo momento do Grêmio na competição, não deu o Grêmio a garantia de ser um bom resultado. Né? Sempre empatar fora de casa, né, pessoal? Empatar fora de casa é sempre bom, no brasileiro, ainda mais com o São Paulo. O problema é que, pelo momento atual do Grêmio, na competição, o Grêmio é 19º colocado, tem apenas 10 pontos na tabela, talvez não seja suficiente o empate pensando em termos de campeonato. Tanto é que, se o Grêmio vencer a partida por qualquer placar hoje à noite, venceu por qualquer placar esta noite no Morumbi, em São Paulo, como tem jogo atrasado para fazer na quarta-feira, na Arena Pantanal contra o Cuiabá, se o Grêmio vencer hoje e vencer o Cuiabá na próxima quarta-feira, e no fim de semana os resultados paralelos forem favoráveis ao Grêmio, o Grêmio, na quarta-feira, sai já da zona de rebaixamento. Só que se empatar hoje e perder para o São Paulo, consequentemente, vai permanecer entre os rebaixados, mesmo vencendo o Cuiabá na próxima quarta-feira em jogo atrasado. O São Paulo tem jogo importante terça-feira pela Copa Libertadores da América, vale vaga nas semifinais da competição sul-americana. Primeiro jogo houve empate com o Palmeiras, o jogo agora acontece na terça-feira no Allianz Parque. Então, como houve empate no primeiro jogo, São Paulo vai ter que vencer a partida fora de casa, porque o empate sem gols dá Palmeiras pelo saldo qualificado, maldito saldo qualificado. Então talvez o Hernan Crespo, embora ele não tenha admitido isso, talvez poupe hoje alguns titulares contra o Grêmio. O Benítez, o argentino Benítez, está fora da partida porque ele foi expulso na rodada passada contra o Atlético Paranaense, então hoje não joga, esse é certo que não joga contra o Grêmio. Mas o Hernan Crespo, repito, pode poupar outros jogadores. Time do Grêmio. O Filipão vai repetir a equipe que começou na última segunda-feira contra a Chapecoense, que venceu a Chape em casa e, consequentemente, conquistou a primeira vitória na Arena neste Campeonato Brasileiro. Então, Chapecó no gol, aliás, o Breno voltou da seleção, campeão olímpico, não jogou nenhuma partida, é verdade. O Santos foi o titular do Brasil nos Jogos Olímpicos que foram realizados em Tóquio. O Brasil foi campeão olímpico, derrotando na prorrogação a Espanha. O Breno ficou na reserva, não disputou nenhuma partida lá em Tóquio e, consequentemente, retornou para o banco de reservas. E até um capítulo à parte, vou falar sobre ele na sequência, sobre o Breno. Então, Chapecó no gol, aí Wanderson, Jeromel, Juan e Bruno Cortez, meio campo abrindo com os dois volantes, com o Thiago Santos e com o Darlan, com o Douglas Costa pela direita, Jean-Pierre centralizado, Alisson pela esquerda e o Borja no comando do ataque. Então é a mesma equipe que começou a partida contra a Chapecoense na última segunda-feira. Sobre o Breno. Felipão resolveu, como o Breno não jogou nenhuma partida nesses últimos 30 dias, na verdade, não atuou nenhuma partida, nem pelo Grêmio, nem pela seleção brasileira, Felipão resolveu deixá-lo no banco de reservas. Ele viajou para São Paulo, mas vai ficar no banco de reservas. Espero que, mesmo reconhecendo o bom momento do Chapecó no gol do Grêmio, espero que já na próxima partida contra
o Cuiabá na Arena Pantanal, o Breno retome a condição de titular. O garoto não pode ser punido e ser convocado para a seleção brasileira. Imagina só, o cara é convocado para a seleção brasileira e a punição é perde a titularidade. Não, não. Ele era o goleiro titular do Grêmio, foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos, certo? Voltou, tem que ser titular do Grêmio. Não tem nenhuma razão do Chapecó, repito, mesmo reconhecendo que o Chapecó esteja em uma boa fase, não tem nenhuma razão para a partir já da próxima quarta-feira, quando o Grêmio enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, o Breno retorne para o comando do gol do Grêmio, certo? Esta é a minha opinião. Tomara que seja também a opinião do Filipão. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar para você, torcedor gremista, o histórico do Grêmio contra o São Paulo no Morumbi e onde o Grêmio vai poder chegar, vencendo, empatando ou perdendo o jogo para o São Paulo esta noite lá na capital paulista. O Grêmio é certo. O Grêmio hoje é 19º, tem 10 pontos, certo, pessoal? Na rodada, independentemente do que acontecer no Morumbi, o Grêmio fecha a rodada ainda em 19º. Resta saber com quantos pontos e a quantos pontos do primeiro não rebaixado, certo? Se o Grêmio vencer a partida, como tem 10, vai a 13 pontos. Vai ficar em 19º. E vai ficar, se der tudo certo na rodada, com apenas 2 pontos a menos que o primeiro clube fora do Z4. Se der tudo errado na rodada, o Grêmio vence, mas os resultados paralelos dão errados, o Grêmio fica a 4 pontos do 16º colocado. Se o Grêmio empatar de 10, vai para 11 pontos, permanece em 19º e vai ficar, na melhor das hipóteses, a 4 pontos, com 4 pontos a menos que o 16º colocado. Se der tudo errado na rodada, vai ficar 6 pontos atrás do 16º. Se o Grêmio perder o jogo para o São Paulo, não pode perder o jogo, não pode nem pensar em perder o jogo hoje no Morumbi para o São Paulo. Se o Grêmio perder, o jogo vai ficar em 19º, certo? Dando tudo certo na rodada, nos resultados paralelos, perdendo hoje no Morumbi, o Grêmio ficaria com 5 pontos a menos que o 16º colocado. E se der tudo errado na rodada, perdeu e deu tudo errado na rodada, o Grêmio vai ficar a 8 pontos do primeiro clube fora do Z4, do 16º colocado. 44 jogos até hoje do Grêmio contra o São Paulo no Morumbi, 9 vitórias do Grêmio, 15 empates, 20 vitórias do São Paulo. O Grêmio marcou 38 gols nesses 44 jogos e o São Paulo marcou 59. Primeira vitória do Grêmio, pessoal, aconteceu na primeira edição do Campeonato Brasileiro. Em 71 começou a ser disputado o Campeonato Brasileiro. Claro, não nos moldes atuais, agora pontos corridos, lá era mata-mata, fase classificatória, depois mata-mata, mas de qualquer forma, 7 de agosto de 71, no Morumbi, Grêmio 3-0 para cima do São Paulo. O Escota, o argentino Escota, inclusive, já falecido, ele entrou para a história do brasileiro, ele marcou o primeiro gol da história do Campeonato Brasileiro aos 10 minutos do primeiro tempo, lá no Morumbi, quando o Grêmio venceu por 3-0. 2 gols do Escota, a 10 do primeiro tempo e depois aos 36 da segunda etapa, e o gaúcho Flecha, ponteirinho direito, bom jogador também, fez o gol do Grêmio, o terceiro gol do Grêmio aos 40 da segunda etapa. O Grêmio que teve Jair no gol, Espinosa, saudoso Valdir Espinosa, Ari Ercílio, Beto Bacamarte, depois Chiquinho e Everaldo, outro saudoso, o Everaldo, tricampeão do mundo no México, a seleção brasileira, foi titular do México, no time do Zagallo, aquele timaço do Zagallo, que tinha Clodoaldo, tinha Gerson, tinha Tostão, tinha Rivelino, tinha Pelé, tinha Jairzinho. O Everaldo foi titular, campeão do mundo, morreu num acidente de trânsito em Cachoeira do Sul, em 1974, quando ele fazia campanha para ser deputado estadual pela antiga Arena. Ele tinha um Dodge Dart e acabou se envolvendo num acidente de trânsito com um caminhão. Morreu ele, morreu a filha dele, a esposa e também a irmã do Everaldo. Então, triste, um fim trágico do Everaldo lá nos anos 70. Aí, Jadir, Torino e Caio, não confundir com o Valdir, com o outro Caio, né, que passou pelo Grêmio, não. Depois saiu o Caio, entrou o Chamaco Rodrigues argentino, que jogou no River Plate, veio atuar aqui pelo Grêmio. Na frente o Flecha, o Escota, que também era jogador do River Plate, veio emprestado para o Grêmio e marcou 2 gols na vitória por 3-0 em 71. E o Loivo na esquerda, o Otto Glória, já falecido Otto Glória. Aliás, grande técnico do futebol brasileiro, passou pelo Vasco, passou pelo Botafogo, pelo América, aí foi treinar em Portugal. Lá em Portugal treinou os 3 grandes times, treinou o Benfica, treinou o Sport, treinou também... O que está faltando? Benfica, Sporting e o Porto. Treinou o Porto também, o Otto Glória. Portanto, 7 de agosto de 71, primeiro jogo do Grêmio, aliás, primeira vitória do Grêmio sobre o São Paulo no Morumbi, 3-0, 2 gols do Escota, um gol também do Flecha. Portanto, o Grêmio venceu lá em 71, só foi a primeira vitória das 9 que conquistou no Morumbi. Lembrei agora que Volney Caio, né? Não é o Volney Caio, tá? É um outro jogador, esse Caio aqui é um outro jogador.
Me deu um branco aquela hora ali. Eu ia falar no Volney Caio, mas não é o Volney Caio, não. Esse aqui é um outro Caio que atuou lá em 71 contra a equipe do São Paulo.